Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes, e de modo que se lhe rompia-se-lhe a rede. O texto fala da pesca maravilhosa, de um encontro com um homem chamado Simão, o qual o Senhor Jesus depois mudou o nome dele para Pedro. O texto diz que eles pescaram a noite inteira, ou melhor, foram à pesca a noite inteira. Era o ofício deles, pescar, eram pescadores. Mas o texto diz que pela manhã chegaram e nada apanharam. Então houve uma grande frustração naquele dia, podemos dizer assim. E isso, como ele era um pescador e dependia daquilo como sustento e provisão para ele, sua família e todos os demais pescadores, porque também aqui está João, está Tiago, irmão de João, os filhos de Zebedeu. E o texto diz que nada apanharam. E Jesus estava naquela região. Jesus viu 2 barcos parados. Jesus entra ali no barco de Pedro e fala para ele: Pedro, lança-te ao mar alto. Pedro, ele disse assim: mas nós tentamos a noite inteira, mas já que o Senhor está mandando, já que o Senhor está insistindo, nós vamos. Pedro estava dizendo: eu vou lançar segundo a sua palavra a rede, já que o Senhor está falando. E Pedro foi ao mar alto, ou seja, mais longe, mais profundo do que ele já tinha ido até então. E ele lança a rede. E para a surpresa dele, o texto diz que eles apanharam uma grande quantidade, de modo que a própria rede parecia que ia arrebentar, se romper. E Pedro ficou maravilhado com aquilo. Eu reflito o seguinte: muitas das vezes nós estamos assim como o apóstolo Pedro. Ainda não era apóstolo, era Pedro, o pescador, o homem do mar. Nós estamos assim, lutando com as nossas forças. Tem dias que nós alcançamos o que estamos almejando, mas tem dias que não alcançamos, e outro dia vem e nós criamos uma expectativa e às vezes não vem. Mas quando Jesus entra na vida de Pedro, mudou-se a vida de Pedro. Pedro, ele obedece pela palavra do Senhor. O grande segredo para o resultado vir é obedecer a palavra do Senhor. Veja que Pedro está dizendo assim: eu pesquei a noite inteira, mas já que o Senhor mandou, o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Ele simplesmente foi ao mar alto e obedeceu e lançou. Ou seja, ele fez o que o Senhor mandou. Quanto ao pescar, aos peixes virem à rede, cabia ao Senhor. Então, é um segredo para nós. Quando nós obedecemos o Senhor, quando Ele nos manda fazer determinada coisa, quando Ele diz para não fazer, também não devemos obedecer. Nós estamos indo ao alto, ao mar alto, lançando em obediência. O resultado virá. Alguns resultados vêm de imediato, como, por exemplo, aqui Pedro nessa pesca maravilhosa. Mas há alguns outros resultados que denotam um pouco mais de tempo. Por exemplo, Abraão, 25 anos. Davi, cerca de 40 anos. O próprio José, para a conclusão de Deus no projeto na vida dele, o que Deus tinha através dele, ele demorou 13 anos. Então há um tempo de Deus também, mas em obediência o resultado virá para a glória de Deus. Então lance a rede, ouça a palavra, creia, porque para todos ali era brincadeira. Não, à noite não pegamos nada, eles eram homens experientes. O Senhor quer que a gente vá ao mar alto de dia? Não vai dar peixe, mas eles creram. Esse é o segredo: obedecer e crer. O resultado virá para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E veja bem, Deus mudou o curso de Pedro. O que era um homem chamado Simão mudou-se para Pedro, um precursor do Evangelho, um apóstolo do Senhor Jesus, um homem com suas virtudes e dificuldades, mas um homem que permitiu que o Senhor moldasse o caráter dele, a forma dele, um homem que permitiu que o Espírito Santo o conduzisse a algo muito maior do que uma pesca, simplesmente, literalmente falando,
porque Jesus disse para ele: tu serás pescador de almas, pescador de homens. Ou seja, Simão tinha um plano para a vida dele, mas o Senhor tinha outro completamente diferente. Assim é contigo e comigo. Nós fazemos planos, mas quando nós obedecemos, ouvimos a voz do Senhor, nós vamos alcançar o plano que Ele tem para nós, para mim e para você, que é um plano perfeito. Reflita sobre isso, porque o mesmo Deus que falou com Pedro é o mesmo que fala comigo, é o mesmo que fala contigo, é o mesmo que estará falando até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?